Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia bem radical. E se a gente auditasse um país inteiro, mas não com o dinheiro, e sim com as leis da física? Vamos repensar completamente o jeito que se constrói e se paga por grandes projetos, sabe? Trocando promessas financeiras pela realidade dura e fria da energia. Tá, vamos mergulhar de cabeça nisso aqui. A pergunta central é provocadora. E se o valor das coisas não fosse ditado por bancos centrais, mas pelas leis da termodinâmica? Aquelas regras fundamentais que governam a energia e o trabalho no universo, sabe? Imagina só, uma moeda que não dá para imprimir do nada. Ela só pode ser capturada do sol, do vento. De um lado, a gente tem o nosso sistema atual, que é todo baseado em confiança e dívida. No fundo, em promessas. Do outro lado, um padrão totalmente diferente. Um padrão termodinâmico, onde cada unidade de dinheiro é, na verdade, um recibo de um trabalho físico que realmente aconteceu. A gente sai de um sistema abstrato, muitas vezes instável, para um que está ligado diretamente na unidade científica de energia, o Joule. Todo mundo olha para a escala da infraestrutura da China e pensa como eles conseguem. Nesse novo sistema que a gente está imaginando, a pergunta muda. Não é mais como a gente financia isso, e sim como a gente constrói isso. A resposta está em ferramentas que não se baseiam na dívida de hoje, mas na produção de energia de amanhã. Então, como é que isso funcionaria na prática? Em vez de o governo pedir dinheiro emprestado, ele vende uma promessa de energia futura. As pessoas, na verdade, pré-compram a produção de uma usina que ainda nem existe. E o legal é que o investimento delas não perde valor com a inflação, porque não são só números numa tela, eles estão literalmente embutidos no aço e no concreto. E os trabalhadores, como eles são pagos? Em vez de um salário que a inflação pode comer, eles recebem uma fatia do sucesso daquilo que estão construindo. A riqueza de um trabalhador fica diretamente ligada à infraestrutura que ele ajudou a criar. O incentivo é muito claro: construir algo que dure e que funcione bem de verdade. Ok, então temos um novo jeito de construir. Mas como é que a gente mede o sucesso ou o fracasso? É aí que entra a tal da auditoria termodinâmica. Nessa nova contabilidade, os projetos não são medidos em reais ou dólares, mas em unidades de energia e de desperdício. É um jeito de auditar a história de uma nação pela lente da física, medindo o que de fato foi construído contra o que foi destruído. E Itaipu é um exemplo que ilustra isso de um jeito brilhante. A usina pode ser vista não só como uma fonte de energia, mas como uma bateria nacional gigantesca, uma bateria de legado. Uma auditoria termodinâmica nela mostraria um retorno sobre investimento de energia absurdo. Para cada unidade de energia que se gastou para construir, ela já devolveu 80. 80 é um superávit de energia gigantesco. Essa ideia muda radicalmente a forma como a gente enxerga os desastres. Pensem no rompimento da barragem de Mariana. No nosso sistema atual, isso gera uma multa que uma empresa gigante pode simplesmente pagar e seguir em frente. Mas numa auditoria termodinâmica, isso é uma falência física. É a destruição de um sistema que realizava trabalho útil e a conta a ser paga é medida na energia necessária para reconstruir tudo. Então, o ponto central é esse. A verdadeira recuperação não é imprimir dinheiro ou pagar uma multa. É reconstruir fisicamente os sistemas biológicos e energéticos que foram aniquilados. O custo real do desastre é o trabalho, medido em joules, necessário para devolver ao rio sua capacidade de sustentar vida. E esse custo, pode ter certeza, é ordens de magnitude maior do que qualquer multa financeira. Agora, vamos aplicar essa mesma auditoria a um problema que muitos de nós vivemos todo santo dia: a ineficiência urbana. Todo sistema tem o que a gente pode chamar de conta de entropia, uma medida da energia que é perdida, que é desperdiçada para sempre. E nas nossas cidades modernas, essa conta é altíssima. Olhem bem para esse número: 115 terajoules. É uma quantidade de energia astronômica. É o que o trânsito de São Paulo queima todos os dias, transformando combustível em calor, atrito e tempo perdido. Isso não é um custo abstrato, é um vazamento físico, mensurável, dos recursos da nação. E isso torna um investimento em infraestrutura eficiente, como trens, uma emergência fiscal. Isso cria um incentivo poderoso imediato, quando cada solavanco no buraco representa um débito direto no balanço energético do país. Consertar a rua deixa de ser uma questão de conveniência, passa a ser uma necessidade fiscal urgente. A ineficiência, que antes era meio invisível, se torna escancarada, intolerável. Com essa mentalidade, dá para ir ainda mais longe e redesenhar o mapa de um país. Não por fronteiras políticas, mas por função termodinâmica.
Como um país tão diverso como o Brasil funcionaria se ele fosse projetado como um único e gigantesco motor energético? Nesse novo mapa, o Nordeste, com seu sol abundante, se torna a casa da moeda, imprimindo novos joules na rede. O Sul, com suas hidrelétricas enormes, funciona como as baterias do país, armazenando essa riqueza. E os centros industriais como São Paulo seriam as bolsas de valores, onde essa energia bruta é trocada e transformada em produtos e serviços. E aqui, a própria ideia de riqueza se transforma. Não é mais sobre acumular moeda, mas sim sobre possuir os meios de produção e captura de energia. Uma pessoa rica não é aquela com uma conta bancária gorda, mas aquela que é dona de uma fazenda solar eficiente ou que tem a patente de uma turbina eólica de ponta. Mas isso leva a gente a uma questão crítica. Se a rede elétrica é o novo Banco Central, a segurança nacional ganha uma dimensão completamente nova. Como é que um sistema tão centralizado pode ser protegido contra, sei lá, o controle de um ditador ou a manipulação de uma potência estrangeira? A defesa não é algo que se adiciona depois, ela está na arquitetura do sistema, numa espécie de constituição do Joule. E os princípios são rígidos, quase como leis da física. Artigo 1. A fonte de energia, sol, vento, chuva, é patrimônio de todos. Artigo 2. O dividendo de energia é um direito de cada cidadão, inegociável. E muito importante, a desvalorização é uma constante física. E toda transação é totalmente transparente no registro público. Então a gente chega neste ponto. Uma economia baseada na física é naturalmente resistente às armas financeiras que são usadas em conflitos. O valor de um joule é uma constante universal, não dá para manipular na bolsa de valores. E um ditador não pode simplesmente acumular um tesouro de guerra, porque a energia que não é usada para trabalho útil, ela simplesmente se dissipa, evapora. E a gente termina com essa reflexão. Talvez a verdadeira medida da força de uma nação no futuro não seja o seu arsenal militar ou suas reservas financeiras. Talvez seja a sua capacidade de gerar, armazenar e distribuir energia de um jeito eficiente, soberano e justo. O poder do futuro pode não estar nos tanques e mísseis, mas sim nas baterias e nas linhas de transmissão. Uma questão para todo mundo pensar a respeito.